mais um Giro Sindical. Eu sou a economista Renata Belzunces e o Giro Sindical é uma parceria entre o DIEESE e o Sindicet. DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e Sindicet é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Este é mais um dos nossos programas em que o tema abordado é a campanha salarial de alguma categoria que está em luta pela recomposição de seus salários e por melhores condições de trabalho. E hoje nós vamos receber aqui a Camila Lisboa, ela que é presidenta do Sindicato dos Metroviários de São Paulo. Mais uma vez, muito obrigada por aceitar nosso convite. Camila, bem-vinda a esse Giro Sindical. Valeu, obrigada, eu que agradeço o convite. Para a gente localizar quem nos acompanha aqui, um pouquinho sobre quem é essa categoria que está em campanha salarial, conta para a gente quem são os metroviários, as metroviárias, quantos são, qual é o tamanho, onde estão essa base, qual é o perfil. Conta um pouquinho aí sobre o sindicato, pauta histórica, principais lutas. O Sindicato dos Metroviários de São Paulo representa os trabalhadores do metrô das linhas 1, 2, 3, 4, 5 e 15 do metrô. Isso significa duas empresas, uma empresa pública estatal, a Companhia do Metropolitano, que é responsável pelas linhas 1, 2, 3 e 15, e também uma outra empresa que é do Grupo CCR, que são as linhas 4 e 5, as linhas privadas, né? Nós vamos entrar agora na campanha salarial das linhas estatais. Acabamos de fechar a campanha salarial das linhas privadas e já começamos a negociação da campanha salarial das linhas estatais, que é quem mais, a maior parte do nosso sindicato é representada, né? Porque são as maiores linhas, né? E que tem mais tradição de luta, de organização. Nossa pauta histórica é a defesa do metrô público, é a defesa do transporte público, é a defesa da ampliação da malha metroferroviária, por ser um sistema de transporte mais adequado às grandes cidades, como é o caso de São Paulo, também por ser um meio de transporte sustentável. Essa é a nossa batalha, e hoje isso se traduz na defesa do metrô público contra o projeto de privatização do governador Tarcísio. Nas linhas estatais, nós somos quase 7.000 metroviários, nas linhas privadas são quase 2.000. A gente já tem a íntegra dos resultados da campanha do setor privado? Sim, a gente conseguiu, a gente conquistou o reajuste da inflação mais 0,5% de aumento real, né? A gente também conquistou a extensão do auxílio creche por mais um ano. Antes era das crianças para os pais, né? Pais e mães com filhos de 0 a 5 anos, e agora a gente conseguiu a extensão para 0 a 6 anos. Essencialmente foram essas as melhorias que tiveram no acordo coletivo vigente. Importante registrar que o sindicato indicou a rejeição dessa proposta, porque a gente entende que o Grupo CCR cresceu muito no último período, recebe muito dinheiro, poderia dar um reajuste melhor. Mas a categoria decidiu por aceitar essa proposta. Foi uma votação bastante dividida. Na linha 4 amarela foi pela diferença de um voto. Mas isso faz parte, como a gente disse para o pessoal lá, o nosso sindicato é democrático, quem decide se vai fechar o acordo ou não é a categoria decidiu por maioria por aceitar esse acordo. Acredito que tiveram conquistas, mas a gente também acredita que poderia ter melhorado um pouco mais se você olhar, né, o ritmo e o crescimento econômico do Grupo CCR, né? A database agora, que vai começar no 1º de maio, ela começa nesse clima de que, na verdade, ela já está em ação, já está sendo operada a campanha, mas ela começa também num clima um pouco mais acirrado, imagino, do que no ano passado, porque a gente já teve alguns enfrentamentos com o governador do estado de São Paulo ao longo da campanha contra a privatização do metrô. Inclusive, o governador está cobrando multas do sindicato no valor de 7 milhões, é isso mesmo? Decorrente da greve de 28 de novembro do ano passado, a greve que, junto com outros setores que estão no alvo das privatizações, pararam o estado de São Paulo, sobretudo a capital. A gente está num clima muito difícil ou a gente encontra espaços para que a gente possa negociar, para que a gente possa levar a categoria a assumir e a reivindicar? Então, a gente está num clima muito difícil, sim, né? Porque a decisão do governador
de privatizar o metrô, neste momento ela tem se traduzido em ter atitudes muito autoritárias contra a nossa categoria. Então, você citou, né, essa multa. Na verdade, são duas multas, né? Uma no valor de 6,5 milhões e outra no valor de 7,5 milhões, totalizando 14 milhões de reais. Só que qual que é a novidade jurídica e política desse ataque? É que nós não estamos falando de um processo na esfera trabalhista. Nós não estamos falando daquelas multas recorrentes, né, ameaças de multas recorrentes que acontecem quando a gente faz greve, né? Isso daí tem um script que a gente já está acostumado, né? Que é que não pode fazer a greve, né? Eles falam que não pode fazer a greve, aí a justiça julga se é abusiva, se não é, às vezes diz que vai multar, às vezes não multa. Esse é um script que tem suas complicações, mas a gente já está acostumado. O que o governador Tarcísio está fazendo é uma novidade jurídica, é nos processando na justiça comum, na esfera civil, né, cobrando uma indenização de prejuízo. Essas ações, elas nem entram no mérito se a greve foi abusiva ou não. Elas falam que, como nesse dia o metrô não teve arrecadação, o sindicato tem que repor a arrecadação. Seria a mesma coisa que a Volkswagen dizer o seguinte: olha, se teve uma greve na Volkswagen, a Volkswagen cobrar do sindicato que pague a quantidade de carros que não foram produzidos no dia da greve. Ou seja, essa ação jurídica, que inclusive já foi julgada procedente, tanto em relação ao dia 3 de outubro, quanto em relação ao dia 28 de novembro, o Tribunal de Justiça de São Paulo já julgou procedente na primeira instância, e a gente está recorrendo. Essa ação, ela significa um grave ataque ao direito de greve no Brasil. Se isso passar contra o Sindicato dos Metroviários de São Paulo, isso vai abrir um precedente enorme contra todas as categorias e contra o direito constitucional de greve. Então, esse é um primeiro problema que nós estamos enfrentando. E o segundo problema foi que um deputado do PL, o deputado Paulo Bilinski, ele fez uma notícia-crime contra mim, né? Camila, é no meu nome, por conta da greve do dia 3 de outubro. Ele atribui a mim a responsabilidade sobre a greve da Sabesp, do metrô, da CPTM, né? O Ministério Público aceitou essa notícia-crime e abriu um inquérito para investigação, e eu fui convocada para depor na Polícia Federal no dia 4 de junho. Embora tenha sido uma ação do deputado, esse deputado ele é do PL, que é um partido que é base de apoio do governo, né? Então, assim, é parte desse comboio da extrema-direita de perseguir, de atacar as organizações dos trabalhadores, né? De aniquilar as organizações dos trabalhadores. Porque, sinceramente, eu tenho falado assim, o problema não é o dinheiro, não porque a gente não tem. O dinheiro, com certeza, a gente não tem. Mas o problema é muito maior do que isso. Né? Com isso, ele pode acabar com o direito de greve, que é uma coisa conquistada com muita luta pelos trabalhadores. Então, a nossa campanha salarial começa nesse contexto, né? E também os itens de reivindicação nossos também enfrentam questões estruturais de uma empresa pública ameaçada pela privatização, como é o caso da contratação de funcionários, né? Que é um dos nossos itens de reivindicação. O Giro Sindical volta já já. Giro Sindical está de volta e este programa recebe aqui mais uma vez a presidenta do Sindicato dos Metroviários, Camila Lisboa, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre a campanha salarial dos metroviários, que ainda estão sob a tutela do Estado, porque é uma empresa pública. Camila, qual é a pauta de reivindicações que a gente tem? A gente já sabe também, e se não for isso, você, por favor, nos corrija, que já houve, inclusive, uma primeira rodada de negociação no dia 16 de abril. Queria que você comentasse a pauta e o andamento das negociações, se há um calendário, se já parou, se a categoria já foi consultada sobre algum item. Em 2021, nós conquistamos uma sentença normativa de duração de 4 anos que garante a manutenção das cláusulas sociais do nosso acordo coletivo por 4 anos. Então, isso valeu 21, 22, 23 e 24. Então, essa sentença ainda está em vigência. Então, isso é importante, por quê? Porque o metrô não pode atacar as cláusulas sociais do nosso acordo coletivo. Isso foi uma conquista muito importante, que a gente conquistou com greve, com mobilização, com muita batalha. Então, diante disso, nós estamos pautando, evidentemente, o reajuste salarial, porque
os itens econômicos eles precisam ser renovados, então nós estamos reivindicando o aumento salarial, o pagamento da inflação com aumento real, porque desde 2018 nós não temos aumento real, é importante registrar, faz 6 anos que a categoria metroviária não recebe aumento real. Os aumentos que recebeu foi de reposição da inflação, tá? Então, nós estamos reivindicando isso, reajuste da inflação mais aumento real, que dá 9, alguma coisa por cento, né? Somando um sobre o outro. Além disso, nós estamos pautando, até porque, como tem itens que já estão garantidos, nós estamos pautando um problema estrutural da nossa categoria, que é a abertura de concurso público para a contratação de mais funcionários. Nós julgamos que esse é o maior problema que a nossa categoria vive. A Rede Globo recentemente fez uma matéria falando que reduziu em 25% o quadro de funcionários do metrô nos últimos 10 anos para cá. A quantidade de passageiros teve uma queda muito grande em 2020 com a pandemia, mas já está sendo retomado a quantidade de passageiros do período pré-pandemia. Então, há uma sobrecarga de trabalho imensa, uma produtividade enorme, né? Gerando, inclusive, muito afastamento por doença ocupacional, particularmente por problemas de saúde mental, porque além da sobrecarga de trabalho, tem esse contexto da privatização, né, das ameaças de privatização. Então, nossa principal reivindicação é a abertura de concurso público, além do pagamento, né, do reajuste do salário, né? E também o pagamento de outros itens que a empresa fez sacanagem com os trabalhadores, particularmente em relação ao programa de participação nos resultados, né? Isso também é parte da negociação. A negociação começou dia 16 de abril, ela está sendo temática, então o primeiro item foi plano de saúde e o pagamento das progressões salariais. Agora, na segunda reunião que teve no dia 23, a discussão foi sobre o programa de participação nos resultados e plano de carreira da empresa, porque o metrô também está fazendo uma sacanagem em relação a isso. E a próxima discussão vai ser sobre pendências da campanha salarial passada, com foco no problema da contratação de funcionários, abertura de concurso público para contratação de funcionários. Por enquanto, o metrô ainda não se posicionou em relação às nossas reivindicações. O metrô tem dito que vai apresentar globalmente uma resposta ao conjunto das nossas reivindicações. Nós estamos mobilizando a categoria. Os metroviários vão trabalhar com essa camiseta aqui, que atrás está escrito contra a privatização. Isso é uma forma de mobilização, né, para a gente pressionar que as negociações avancem, né? Como que é a estrutura da negociação? Você acabou de nos dizer que ela acontece por temas. Há comissões de trabalhadores, é o sindicato, e quem negocia pela contraparte? Como que o governo se organiza também para negociar? Conta para a gente qual é a estrutura da negociação dos metroviários do Estado de São Paulo, setor público. Então, da parte do metrô, eles escolhem uma comissão deles lá que representa a direção da empresa. Representantes das gerências de operação, manutenção, enfim, isso da parte do metrô. Da nossa parte, isso também é uma luta nossa, tá? Porque, assim, a gente sempre teve uma comissão de negociação ampla, com representação de diversas áreas do metrô, pessoal da manutenção, operação, distribuição pelas linhas, né? A gente sempre teve uma comissão ampla. De 2020 para cá, essa comissão diminuiu muito. Ela era bem ampla mesmo. Inclusive, a gente fazia as reuniões num hotel, muita gente acompanhando, e nós sempre reivindicamos isso para as pessoas verem como é a negociação, para essa comissão grande também ser um instrumento de pressão na negociação, né? De 2020 para cá, quando começou a ter a pandemia, reduziu bastante essa comissão, foi para 25 pessoas, ela era muito maior, foi para 25 pessoas. Aí, neste ano, o metrô está complicando, não quer sequer receber as 25 pessoas, tá? Então, essas duas primeiras reuniões que tiveram foram representantes do sindicato, foram 7 pessoas que são dirigentes do sindicato e variando as áreas também para ter uma boa representação. Nós seguimos reivindicando que essa comissão seja mais ampla. Inclusive, já elegemos essa comissão ampla em assembleia, nas setoriais que a gente faz nas áreas, e já encaminhamos para o metrô essa comissão
mais ampla para que essa comissão negocie. Nós seguimos reivindicando isso, mas, obviamente, nós não vamos negar a negociação por causa disso, entendeu? Nós não vamos também perder a oportunidade de negociar por causa disso, mas a gente está reivindicando que seja recebida essa comissão ampla. Nesse ano está sendo temática. Isso varia de ano para ano, né? Já teve ano que foi assim, já teve ano que não foi. Esses ataques, essa perseguição, a demissão, a tentativa de multa, e agora até essa própria queixa-crime contra você, uma perseguição que também passa pelos indivíduos, isso está deixando a categoria mais animada. Olha, precisamos ir para cima porque a coisa realmente está pegando, ou isso deixa a categoria, na sua avaliação, um pouco mais acomodada, um pouco mais aflita? As ações que o metrô fez, que o metrô e o governo fizeram do final do ano passado para cá, né, essas perseguições, demissões, eles até atropelaram lá o plano de carreira e nomearam novos chefes assim da cabeça deles, fizeram uma série de coisas visando quebrar a possibilidade de resistência da categoria e quebrar as nossas greves, as nossas formas de greve, né? Então, isso tem um impacto sobre a categoria, naturalmente, né? Foi uma reação deles, uma reação à nossa luta, isso tem um impacto. Agora, a categoria quer conquistar coisas na campanha, né? Quer que essas negociações floresçam. Então, assim, as ações de mobilização que nós estamos fazendo, por enquanto, a utilização da camiseta, as setoriais, elas estão acontecendo bem, está rolando bem, está tendo uma ótima adesão da categoria. Evidentemente, a categoria espera a negociação acontecer, né? Então, ela está acompanhando, quer que a negociação aconteça bem, né? E a categoria também sempre manja de fazer greve, a gente tem uma regularidade grevista grande, então a categoria sempre fala assim, ó, vamos esgotar nossas possibilidades de negociação. E se não tiver um resultado bom, vamos para a briga. Então, assim, essa é a disposição da categoria. Se não tiver um resultado, né, um resultado satisfatório, a categoria está disposta a brigar. E isso já está expresso na própria adesão às mobilizações que a gente já está fazendo, né? Porque não é só greve, né? A greve é o último recurso mesmo, né? Então, o que a gente está fazendo de mobilização está tendo uma boa adesão da categoria. Claro que todo trabalhador comum prefere resolver as coisas sem greve, prefere resolver as coisas, né, assim, na tranquilidade. Agora, todo mundo sabe que no contexto que a gente está, não tem tranquilidade, né? Então, está na mesa a possibilidade da greve ser um recurso para essas mobilizações, né? Giro sindical volta já já. O Giro Sindical está de volta e este programa recebe a presidenta do Sindicato dos Metroviários, Camila Lisboa. E agora, nesse nosso último momentinho aqui, Camila, vamos retomar a questão que nós iniciamos aqui no mês de novembro, que foi o assunto sobre a privatização e que já teve desdobramentos, né? A gente temos uma notícia aqui que o governador anunciou a pretensão de leiloar a linha 1, a linha azul, chegou a apresentar o formato dessa privatização, que incluiria a linha 20 e a linha rosa por meio de concessão, por meio de oferecer a possibilidade de uma empresa privada operar. Como vocês receberam essa notícia? Há outros elementos que também já vêm sendo colocados aí para atender essa demanda privatizante do governador Tarcísio de Freitas, ou é só essa? A gente sempre tem dito que o processo de privatização, ele é um processo, né? Esse processo está em curso dentro do metrô, com terceirizações, com redução do quadro de funcionários, né? Sem ter contratação, tá? Então, esse processo está em curso e nós seguimos enfrentando. Conseguimos derrotar, por exemplo, a tentativa de terceirização do pátio oratório, mas outras terceirizações avançaram, como o serviço de atendimento e tal, e esse enfrentamento segue. Aí veio esse anúncio do governador, né? Essa tática de fazer a concessão casada, né? A venda casada da linha 1 com a linha 20, que revela um pouco o que a gente tem denunciado em relação às privatizações, que as privatizações elas geram receita para os operadores privados, né? Geram muita receita, né? E essa receita é o que pode permitir que o operador privado construa uma nova linha, né?
Então, assim, não é, e essa receita ela não vem da venda de bilhete, ela vem do governo dar muito dinheiro para as empresas que ganham, né, essas concessões. É óbvio que nós recebemos essa notícia de forma extremamente preocupante. A linha 1 azul é a linha mais antiga do metrô, né? Nós achamos que o grupo CCR e qualquer outra empresa não vão ter capacidade de operar a linha 1 azul. Isso pode ser medido pelo seguinte: as pessoas falam assim, ah, mas a linha 4 é maravilhosa, ela funciona e tudo mais. É uma linha nova. Com a privatização com as linhas mais antigas, isso mostra a incapacidade do setor privado de operar. Isso está sendo provado na linha 8, na linha 9 da antiga CPTM e na própria linha 5 Lilás, que dá muitos problemas, né, que foi privatizada. Então, assim, nós recebemos essa notícia com muita preocupação, e só reforçou a nossa convicção de que precisa enfrentar esse projeto. No ano passado, quando nós fizemos as greves, o governador falou que não tinha nada de privatizar, que eram só estudos. Agora, esse anúncio dele mostrou, né, que tem o objetivo de privatizar e que nós vamos lutar contra isso, né? Nós vamos lutar das formas possíveis, das formas que nos estiverem disponível, com as forças que a gente tiver, para a gente tentar impedir a privatização tanto da linha 1 quanto da empresa pública Metrô. O metrô novamente foi eleito o melhor serviço público de São Paulo. Então, assim, não se justifica a privatização do serviço, porque geralmente justificam falando, ah, o serviço está ruim, vamos privatizar. O serviço do metrô não está ruim, ele está bom, né? E o que tem se dito, inclusive o presidente do metrô deu uma entrevista no estado de São Paulo ontem, o que tem se dito é que o metrô tem um fluxo de caixa muito alto, né, gasta muito dinheiro, é deficitária, né? O problema é que entra muito mais dinheiro nas linhas privadas do que nas linhas públicas, né? Assim, se o metrô colocasse dinheiro público na linha pública, não ia ter problema de déficit no metrô. O problema é que o governo está mais preocupado em garantir o lucro das linhas privadas do que garantir o bom funcionamento do melhor serviço público de São Paulo. Camila, a luta contra a privatização do metrô, ela também tem sido feita em conjunto com outros segmentos que também estão na mira do mesmo projeto, como a Sabesp, agora até setores da própria educação. Essa resistência, ela tem sido feita também de forma intersindical, porque a gente está falando de sindicatos que são filiados a diferentes centrais, são de diferentes categorias. Isso tem sido um grande exemplo e um grande aprendizado, e acredito, para todos envolvidos e também para aqueles que estão observando. Essa luta intersindical, ela continua, né? A gente sabe que ela continua, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a continuidade dela e quais são os próximos passos de forma unificada desses segmentos e outros aqui que eu posso não ter mencionado, que você nos traga aqui, por gentileza, para saber como vai ser a luta contra o processo geral de privatização do governador Tarcísio. Essa luta unificada segue, essa articulação ela continua, e nesse momento nós estamos concentrados na tramitação do projeto de lei de privatização da Sabesp na Câmara Municipal, aqui em São Paulo, na capital, porque o Tarcísio aprovou com toda aquela truculência o projeto de lei de desestatização da Sabesp lá na Assembleia Legislativa no ano passado, e agora o próximo passo dessa privatização significa a capital, né, São Paulo, aderir a esse processo. Só que se a capital não aderir, o projeto de privatização da Sabesp vai ser fracassado. Então, a gente está concentrado nessa resistência. A gente conseguiu uma vitória importante na semana passada, que foi uma decisão judicial que proibiu a segunda votação desse projeto de lei, porque já teve a primeira votação, foi aprovado na Câmara, porque tem um monte de vereador lá que é alinhado ao projeto do Nunes, né, da extrema-direita, do Tarcísio e tal. Só que a segunda votação foi proibida pela Justiça, por quê? Porque eles estão atropelando todo o time de discussão, né? Tinha um monte de audiência pública marcada e eles não estão ouvindo ninguém. Inclusive, saiu uma pesquisa Quest na semana passada que falou que 61% da população da capital é contra a privatização da Sabesp. Então, nós estamos concentrados em
paralisar, né, em derrotar esse processo aqui na capital, porque isso vai ter impacto na aprovação global da privatização da Sabesp e isso tem impacto sobre as outras privatizações, né? Porque o carro-chefe das privatizações do Tarcísio é a Sabesp. E agora nós estamos começando a preparar também uma articulação maior com os professores. Eu acho que esse tema da educação ele é muito grave. Teve uma assembleia fenomenal, né, dos professores na última sexta-feira, lotaram a Praça da República. Então, a gente quer também avançar a articulação com a representação da categoria da educação, que é uma categoria super importante, um sindicato muito forte, muito representativo. Então, a gente quer avançar nessa articulação. Mas as tarefas mais concretas agora do presente momento dessa articulação é em relação à Sabesp. Camila, a população do município de São Paulo, da região metropolitana, ela tem sido impactada pelos resultados de uma privatização também de um serviço essencial, que é o serviço de energia elétrica. Então, a população, ela olha e observa que, olha, nem sempre, e na verdade, nunca, privatizar tem sido a resposta para os anseios que necessita, das anseios da população em busca de um melhor serviço e em busca de uma tarifa mais barata. A população paga caro pelo serviço de energia elétrica e não tem um serviço de energia elétrica minimamente decente. Essa experiência com a Enel ela pode ser, na sua avaliação, ela pode ser assim uma antessala daquilo que a população pode encontrar caso a Sabesp, caso o metrô seja privatizado, ou é um exagero afirmar isso? O maior receio que a gente tem é que a Sabesp vire uma Enel, né? Ou que o metrô e a CPTM vire uma via calamidade, né? Que são as linhas 8 e 9. Os defensores da privatização, eles falam que quem é contra a privatização é por motivos ideológicos, por motivos políticos, né? Na verdade, quem está sendo ideológico são os próprios defensores da privatização, porque a experiência que as pessoas estão tendo com a privatização está sendo péssima. Não é verdade que tem maior eficiência no serviço privado. Eu acho que a Enel é o resultado mais evidente disso. É péssimo serviço. Se você tem algum problema, você não consegue resolver. Numa cidade como São Paulo, tem apenas 4 postos de atendimento da Enel. E no contrato de concessão, a exigência é que tenha só um. Como é que uma cidade como São Paulo vai ter só um, sabe? Então, assim, esses contratos de concessão, eles são facilitados para as empresas aderirem, né? As empresas ficam sugando dinheiro do Estado. Agora, o Grupo CCR vai novamente receber uma reposição tarifária da pandemia. O Grupo CCR, as linhas 4 e 5, estão recebendo novamente um recurso, o dinheiro público do Estado, justificado por reposição das perdas da pandemia. Uma coisa que as linhas públicas não receberam. Então, assim, esses grupos privados, eles ficam parasitando o dinheiro público e eles não fornecem um serviço de qualidade para as pessoas. E é exatamente isso que vai acontecer com a Sabesp. E isso daí não precisa ir muito longe, isso aconteceu no Rio de Janeiro. A SEDAI foi privatizada, o serviço piorou. A tarifa social foi de R$ 20 para R$ 45, né? Sai água amarela da torneira. É claro que isso não acontece no Leblon, isso acontece, né, em Campo Grande, né, na periferia do Rio de Janeiro. E é isso que vai acontecer em São Paulo. Então, assim, a nossa batalha ela não, é uma ideologia, todo mundo é seguido por ideologia, né? Ninguém é isento de ideologia, né? Mesmo a pessoa que fala assim, eu sou neutro, não é neutro nada, né? Sua ideologia fala que é neutro, é tudo é ideologia. Mas, assim, se tem alguém que está defendendo alguma coisa sem ver a consequência prática da sua defesa, são os defensores da privatização, porque isso está significando maiores gastos para o Estado e pior serviço para a população. Muito obrigada mais uma vez por nos atender. Eu que agradeço, Renata. Estamos sempre à disposição. Muito importante essa parceria. Seguimos.